Alô pessoal do meu Brasil, Varonil Bruno Marcante na área, e mais uma vez aqui vamos falar sobre estrutura de negócios aqui na América. Tudo bem com vocês? Mais um feriado aqui em casa, hoje segunda-feira, feriado de Martin Luther King, e eu vim falar com vocês um assunto muito sério. Muitas pessoas, várias pessoas, assim, muitos mesmo, muitos amigos, colegas, conhecidos, a segunda pergunta que eles fazem em relação aqui aos Estados Unidos é como que é a estrutura, como que a gente abre as empresas, né? Então, assim, só existe uma maneira e é isso que eu quero elucidar aqui com vocês hoje, sem corte, sem edição e sem roteiro, e sem script. Então, presta atenção. Quando você imigra para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, você pode vir de forma ilegal pela fronteira, você pode vir de forma legal, estar fora de status, você pode vir de forma legal e permanecer legal sendo residente permanente, ou você pode pedir sua cidadania, ou você simplesmente é um turista e quer abrir um negócio. Ou seja, de todos os jeitos que você vem aqui, se você não for trabalhar de carteira assinada, você obrigatoriamente vai ter que abrir uma empresa. Então, se você vai prestar algum tipo de serviço, por exemplo, eu faço Uber, eu faço DoorDash, sou médico, eu sou dentista, você tem que ter uma empresa, você tem que ter eles chamam entity. Vocês têm que ter uma entidade, mas não aquela entidade das igrejas, não, uma entidade americana que represente você. Com essa entidade, com essa entity americana, você sim pode ter conta bancária. Então, assim, 10 anos atrás, você não precisava ter residência fiscal para ter conta bancária. Hoje os bancos exigem uma residência fiscal, ou seja, eles exigem que você tenha um endereço físico aqui nos Estados Unidos para abrir uma empresa, tá bom? Por isso que é muito importante um contato com um bom profissional. Serviço de abertura de empresa e até às vezes o tax return, que é a declaração de imposto de renda, é commodity, qualquer um faz, mas a estrutura do seu negócio pouca gente sabe. E eu vou te falar que nem os CPAs, que é o Certified Public Accounting, entende de todos os negócios. Então, na verdade, você tem que fugir desse tipo, não desse tipo de profissional, né? Mas assim, você tem que entender se ele realmente entende a sua necessidade. E essa estrutura empresarial é muito importante porque é ela que vai te dar a base de operações legais nos Estados Unidos. Então você precisa de estrutura. Você tem que estar muito bem acompanhado e ter uma consultoria, tá bom? Então, assim, o que eu aconselho com vocês? É primeiro estudar bastante a abertura de empresas nos Estados Unidos e também de contas bancárias. Quando que se dá esse tax return? Como é que você não precisa saber como é que você file, né? O Schedule C, o Schedule E, o Form 1031 Exchange. É muito técnico e você não, definitivamente você pode pegar um profissional qualificado para fazer esse tipo de serviço para você. Mas o mais importante é você entender na sua estrutura, se você fatura de 0 a 500 mil, você precisa de um tipo de estrutura, vamos chamar de first level, né? Se você fatura mais de US$ 1 milhão, você precisa ter um second level. E a partir de 5, 10 milhões de dólares, aí a gente está falando de outra estrutura, inclusive com offshore. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você quer saber mais como que se dá esses tipos de serviços aqui nos Estados Unidos, comenta aqui embaixo que a gente vai estar selecionando alguns dias para estar falando especificamente de abertura de empresa LLC, seja ela corporation ou uma S Corp. Nós vamos falar de residência fiscal, endereço fiscal, Social Security, IT number, AIN, tudo que você precisa saber para você ter a sua empresa aqui nos Estados Unidos, ok? E para você operar aqui nos Estados Unidos sendo estrangeiro, o governo americano, ele não proíbe nenhum cidadão do mundo de abrir empresa em todo o continente, em todo o território americano. Pelo contrário, você tem inclusive alguns estados que te favorecem, tá bom? Quais estados são esses? Delaware, Wyoming e Nevada. E eles favorecem para aquele segundo layer, para aquela segunda estrutura, que é quando você abre uma holding. Você sabe o que é uma holding? A holding é uma empresa que ela é dona de outras empresas, né?
Então, uma estrutura muito comum aqui, nesse segundo level, depois que você abre a LLC e tem um faturamento, você vai sentir a necessidade de separar. LLC significa Limited Liability Company, ou Corporation, né? Acho que é Corporation. Então é o seguinte, você fica, é como se fosse uma SCP ou uma SPE no Brasil, que tudo que está no nome daquela empresa afeta só aquela empresa, né? Então, como que seria esse segundo layer, né? Então você teria uma empresa, uma holding num estado desse, que ela seria dono de uma LLC operacional, onde você faz a operação, onde entra o dinheiro e sai o dinheiro, e você tem uma outra LLC que é a patrimonial. Como é que você transita dinheiro sobre elas, como é que você vai pagar imposto? Essa que é a estrutura que você tem que saber para você estar 100% legal nos Estados Unidos com o IRS, que é a Receita Federal Americana, e economizando e você colocando aí todos os custos dentro de cada empresa, de maneira que isso te economize, né, imposto. Então a gente vê muita desinformação quando a gente está falando sobre isso, e muito provavelmente a gente vai estar tirando mais material, nós vamos estar falando mais sobre isso aqui nos Estados Unidos. Então se você pensa de alguma maneira em abrir um negócio nos Estados Unidos, siga, porque os próximos vídeos será somente sobre isso, ok? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, fale aqui, fale comigo. Um forte abraço.